A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Vamos começar aqui mais um Cafezinho com Jesus? Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Bom, hoje nós estamos no 15º áudio, meus irmãos. Que benção, né? Eu tenho certeza disso, que vocês ficam ansiosos para aprender, para ouvir um pouco mais sobre isso, né? E eu também sinto um grande prazer de poder entrar na sua casa e de poder ensinar a você, né? Sou seu pastor virtual, estou à distância, mas quero muito que você entenda a palavra de Deus. Pensa numa palavra maravilhosa. Eu estou lendo um livro agora sensacional e alguns de vocês vão vir com tudo para saber o nome do livro. Mas, meus irmãos, eu amo estudar. Amo, porque eu quero ensinar. Esse é meu objetivo. Vamos lá? Estudo de Atos, 15º áudio. Pastor, eu perdi alguns. Você vai lá no meu canal, Cafezinho com Jesus, o sabor do saber. Eu fiquei muito feliz, meus irmãos, que eu tive alguns aumentos de pessoas que foram lá, né? Olha, divulga para os seus grupos. Gente, vocês gostam do cafezinho? Ah, eu gosto. Então, tem muito estudo maravilhoso lá no canal do pastor Alex. Dá um pulo por lá. Clica, compartilha, se inscreva, vai ser uma honra, amém? Bom, meus irmãos, capítulo 8 e o verso 5, nós vamos ler o verso 4 para continuar e diz assim, ó: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Vocês lembram que quando Paulo começou a perseguir a igreja, o que aconteceu? Alguns discípulos dispersaram, cada um foi para um canto. Repara para você ver que legal. Deus permitiu que Paulo, por amedrontar, porque às vezes, meus irmãos, Deus dá uma ordem para a pessoa fazer a obra e a pessoa fica ali parado. Deus dá uma ordem para a pessoa fazer a obra e ele fica ali parado. Deus dá uma ordem para ele fazer a obra e ele fica ali parado. O que acontece? Deus permite uma perseguição e aí ele corre. Vê se não é isso que aconteceu. Os discípulos estavam aqui e quietinhos. Em vez de espalhar a palavra de Deus para outros cantos, eles ficavam concentrados num canto só. Então Deus permitiu com que Paulo começasse a perseguir a igreja. Quando Paulo começou a perseguir a igreja, cada um foi para um canto. E o que aconteceu quando cada um foi para um canto? Veja o verso 4. É sabedoria profunda aqui, meus irmãos. Deus é demais, 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 demais. Deus, às vezes, meus irmãos, trabalha de uma maneira que a gente nem quer, mas é assim que vai funcionar. Então, por causa dessa perseguição, os discípulos começaram a anunciar a palavra de Deus. Vamos ler? Repara o capítulo 8, eu vou ler rapidinho, que talvez você perdeu um pouquinho de ontem, só para relembrar. E também Saulo consentia na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Os apóstolos ficaram ali parados. E o que aconteceu com os outros discípulos? Dispersaram, cada um fugiu para um canto. Para onde você vai? Eu vou falar das cidades de onde eu moro aqui perto. Para onde você vai? Eu vou para Suzano. E você? Eu vou para Mogi. E você? Eu vou para Ferraz. Por quê? Porque está uma perseguição na cidade de Ipoá. Então vamos fugir. Quando eles foram para lá, o que aconteceu? Verso 4. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Anunciando a palavra. Correndo, mas anunciando. Fugindo, mas anunciando. Isso é lindo, é maravilhoso. Versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção no que Filipe dizia, porque era uma coisa nova. Vocês não estão contentes de aprender uma coisa nova? É a mesma coisa, meus irmãos. Eu estudei, me apaixonei, aprendi, e aí eu consigo interpretar para você, tá entendendo? Eu consigo falar a tua língua, tá? A maneira que eu falo, os seus ouvidos comem essa palavra, porque Jó escreveu isso. O ouvido prova as palavras como a boca o paladar. Sabe, eu tava ontem, esses dias mesmo, minha esposa foi e jogou um bife assim na panela, meus irmãos, e eu amo cebola. Ela jogou as cebolas em cima. O que acontece quando você coloca um bife na frigideira e joga uma cebola em cima? O cheiro te convida, te incomoda. E mesmo que você não esteja com fome, dá vontade, dá água na boca. Então aquele cheiro te convida. É a mesma coisa aqui, O ouvido prova as palavras, como a boca o paladar, né? Ela sente o gosto. Sabe aquela coisa gostosa de ouvir? Nossa, eu amo quando eu vejo uma mensagem, o pregador tá ali,
falando de Deus, e eu me delicio naquela mensagem, meus irmãos. O meu ouvido está comendo, ele está ruminando, mastigando aquela palavra. É isso que acontece. Então, a multidão unanimemente, prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos, espíritos com E minúsculo, tá? Demônios. Porque existe espírito do homem, espírito de demônios, tá? Então tá. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, tá vendo? Ele não só pregava, mas ele também fazia o milagre no nome de Cristo, né? E havia grande alegria naquela cidade, e estava ali um certo homem chamado Simão. Tá? Presta atenção na historinha. E anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. Então o que Simão era? Um mágico da cidade. Ele era conhecido como um mágico, certo? Pega a visão aí, ó. E tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, tá vendo? Então ele dava um nome de personagem. Eu não vou dar nomes aqui não, mas faz de conta que eu do nada começo a dizer assim que eu sou... Vamos dizer, eu sou um Buda, eu sou um novo Buda que apareceu, tá? Eu vou pegar o nome de um personagem e vou dizer que eu sou um novo Buda. Para quê? Para atrair multidões para me seguir. Verso 10. Ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Quer dizer, eles atribuíam a Deus o mal que aquele homem fazia. Eles achavam que era de Deus aquele mal que ele fazia, né? E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Quer dizer, o homem fazia truques, o povo já tinha acreditado, então ele ganhava muitos daquelas pessoas que seguiam ele, né? Verso 12. Meu Deus, a hora já está acabando aqui, ó, 7 minutos já, e eu ainda não passei do 8, ó. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Olha só. E creu até o próprio Simão, e tendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. Tá vendo? Do nada, meus irmãos, aquele mágico que enganava o povo, ouviu Filipe, se apaixonou, se entregou, se batizou. Olha. E ele se batizando agora ficou junto com Filipe. Filipe é um dos discípulos, lembra? Na onde aconteceu isso? Em Samaria. E vendo os sinais e os grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Pasmo, que maravilha é essa? Eu já vi, meus irmãos, não vou contar aqui para não acabar muito o áudio aqui não, tá? Mas uma hora eu contei também. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Ó, quem chegou lá pregando? Filipe. E Filipe começou a pregar e fazer milagres, que ganhou até um mágico. Olha que milagre, benção, que coisa forte, meus irmãos. E aí os discípulos, ó, Pedro, acho que é bom você e João dar uma visitada lá. E fincar as estacas, para a gente montar uma igreja ali, ó, porque Filipe já está fazendo uma grande obra lá. Lembra que Jesus subiu e deu a ordem para eles fazerem isso. Então a igreja está nascendo. Os quais, tendo descido, oraram para eles, para que recebessem o Espírito Santo com E maiúsculo, tá? Aprenda isso, meus irmãos. Vai escrever alguma coisa para alguém, escreve bonitinho, para dar a intenção de quem você está falando, né? Tá? Verso 16 do capítulo 8. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo pela imposição das mãos dos apóstolos, era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Por que ele ofereceu dinheiro? Ele se batizou, estava com Filipe, estava convertido, mas por que ele ofereceu dinheiro para Pedro? Porque ele viu Pedro, só no colocar a mão na cabeça da pessoa, a pessoa ser batizada pelo Espírito Santo. O que ele deduziu? Esse homem tem poder. Eu quero comprar. Quanto custa esse poder? Você quer saber mais disso? Só amanhã. Eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais. Eu tenho prazer de fazer isso com vocês, porque aí amanhã vocês voltam, tá? Eu quero que nenhum de vocês se percam, então eu quero trabalhar em cima disso, tá bom? Meus irmãos, nós finalizamos aqui, né? Nós paramos no versículo 18, creio que você aprendeu mais um bocadinho, gente.
E espero que você tenha gostado, né? Eu estou me dedicando, meus irmãos, estou fazendo a minha parte, mas você tem que fazer a sua, não é verdade? Então vamos lá? Lição de casa, Mateus 7,14. Anota aí, Evangelho de Mateus, capítulo 7, 14.